Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui na presença de Deus para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Hoje ele me tocava muito para eu falar sobre ele. Louvado seja Deus. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre ele. E você vai ver a grande diferença de um cristão que se apega ao Espírito Santo e daquele que está longe do Espírito Santo de Deus. E você, eu tenho certeza absoluta, como Cristo vive, que você vai desejar, ao final desta mensagem, ardentemente ser íntimo do Espírito Santo, companheiro de todos os momentos, para a glória de Deus. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar fica no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, para a gente começar. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glórias a Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, vamos falar sobre o nosso Paráclito, o nosso advogado Espírito Santo, nosso auxiliador, ajudador, intercessor, amigo, é amigo fiel, não há outro igual. E a cada momento que passa, isto vai sendo cimentado dentro de nós quando temos intimidade com Ele. Glórias a Jesus. Ele está disponível para todas as pessoas que desejam a sua presença. Só depende do ser humano. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, Ele é o nosso advogado. Já parou para pensar? Meu Deus, é muita coisa. E tem muito mais ainda, glórias a Deus. Então, o Senhor Jesus, nós sabemos que ele ia para a glória, para voltar a estar à destra do Pai. Só que como é que poderíamos viver nesse mundo tão diabólico, sem a presença de Cristo? Imagine a situação dos discípulos do Senhor, já recebendo essa mensagem aqui que eles iriam ficar aqui e que Jesus ia ascender aos céus. Mas Jesus, a sua misericórdia é infinita e eterna. Ele já disse algo aqui, ele disse, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro Consolador da mesma natureza do Senhor Jesus. Então nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós, residente. Meu Deus, é muito forte. Para que fique convosco para sempre. Então, quando o Espírito Santo ele habita em mim e você, não é para um relacionamento temporário. De forma alguma. É uma aliança eterna. Porque tudo de Deus é eterno. Nada é fugaz. Nada é superficial. Então, o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro, tem que ser leal, sincero. Louvado seja Deus. E nós construímos isto dia após dia. Porque a primeira coisa que temos que atentar, ele é santo. Então, ele habita em mim e você quando somos santos também. Ou seja, separados do mundo, separados das trevas, da iniquidade, da imoralidade, da perversão, da mentira, do engano, da farsa, do dolo.
Aí ele habita. Quando o terreno está limpo. E ele vai fazer o quê? Ele vai purificando dia após dia, vai limpando e vai santificando, ou seja, preparando o servo do Senhor para o encontro naquele grande dia com Deus. Glórias a Jesus. Então, coisa linda, meu Deus. Ele é o Espírito da verdade. Glórias a Jesus. Então, não há engano. Por isso que o Espírito Santo, ele não habita num coração que vive de engano, que é dissimulado, que é hipócrita, que é falso. Entendeu? Que muitas pessoas, elas falam palavras torpes. Eu hoje estava pensando, eu digo, Senhor, como alguém pode dizer que serve a Deus? Como alguém pode exaltar o nome do Senhor? Se esta mesma pessoa diz palavrões, diz palavras desonrosas, aí a pessoa pode perguntar, mas como é que eu vou saber se são palavras feias? Elas estão na Bíblia Sagrada? A Bíblia ensina a falarmos elas? Então acabou. Se não está na Bíblia, amém. Então encerrou aí. Tudo que nós fizermos que for contra a palavra, afasta o Espírito Santo de dentro de nós. Porque entenda, o Espírito Santo um dia ele entrou em nossa vida, ele nos apresentou Jesus Cristo. E ele, assim que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo passou a ser morada, dentro de nós. Você está entendendo? Então, ele passou a morar em nós. Mas existem condições para ele continuar em nós. Não podemos afrontar a Bíblia de forma alguma. Não podemos tentar a Deus de forma alguma. Porque o Espírito Santo, ele é a pessoa mais sensível da Trindade. Por isso que a blasfêmia contra ele não tem perdão. Porque o Pai está na glória. O Filho está à sua destra. Quem está conosco aqui? O Espírito Santo. Então, ele é que faz esse trabalhar nas nossas vidas, meu Deus. É ele que nos conduz a Jesus Cristo. Querida, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. O mundo não tem parte com o Espírito Santo, de forma alguma. Quando é que temos parte com o Espírito Santo? Com a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, exatamente como o Pai e o Filho, é o Deus Espírito Santo. Como é? Louvado seja Deus, aceitamos Jesus Cristo, é isso? Estamos com Ele, mas e o mundo? O mundo que está a cada dia pior, cada dia se levantando mais contra Deus, cada dia os homens inventando coisas que, na verdade, são contra o Santo de Israel. Então o mundo não vê nem o conhece. Por isso que cometem tantas blasfêmias contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque não conhece o Espírito Santo. Não tem parte com ele. Mas vós o conheceis. Olha esse mais aqui. É a grande diferença. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus estava preparando os servos dele para serem a habitação do Espírito Santo aqui na terra. Ele avisou, olha, vocês não vão ficar sozinhos, de forma alguma. Vocês vão ter o amigo perfeito, o consolador, o advogado, Espírito Santo de Deus. Então, esse amigo
Espírito Santo de Deus, ele merece todo o respeito, toda a honra. Onde há imoralidade, onde há dissensão, onde há violência, maldade, perversidade, onde há atrocidades, ele não está. Ele permite. Por que ele permite? Porque o homem se afastou de Deus. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio ao ser humano para escolher. O que é que o ser humano quer? Ele quer seguir quem? Deus deixa o ser humano livre para escolher. Então, na maior parte das vezes, o que é que o homem, faz? Deseja a porta larga, deseja o mundo, deseja os prazeres do mundo e rejeita a palavra de Deus, as santas escrituras, a santidade do Altíssimo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz o quê? Sem santidade ninguém verá Deus. Então, a nossa preparação para vermos o Senhor é aqui na terra. Não é depois que a pessoa morre. De forma alguma. Já pensou? A pessoa viver aqui nesse mundo, sabendo que há um caminho que é verdadeiro, que é um caminho santo, que é a porta estreita, mas não quer de forma alguma. E vive naturalmente, com a sua liberdade, sem limites, e depois que a pessoa morre, vai ficar com Deus? Como é que pode isso? É aqui a nossa preparação. E a coisa mais profunda, mais perfeita, melhor que Deus nos deu, por favor, em nome de Jesus, nunca pense que é uma casa para você morar, nem um carro, nem um emprego bom, nem família, nem filhos. Não, por favor, nem amigos. Jamais. A melhor coisa que existe é a salvação eterna dentro de nós, dentro. Porque temos a certeza de que vamos habitar eternamente com o Senhor. Claro que tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, travestidas de crentes, mas no coração não são nada crentes. O que acontece? Essas pessoas, elas tentam fugir do inferno. Então, elas se refugiam, numa capa de crente, com medo do inferno. Não. Nós servimos a Jesus, não é porque temos medo do inferno. Está repreendido em nome de Jesus esse mal. Nós servimos ao Senhor porque o amamos eternamente. Porque ele foi numa cruz para nos salvar, nos libertar dos poderes das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Porque ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. E ele aqui, quando ia subir aos céus, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorificado seja Deus. Por isso que quando conhecemos o Senhor, a nossa vida tem que mudar. Ele recebe-nos como estivermos. Literalmente. Joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas nós temos que nos esforçar para mudar. Dia após dia. Toda a tralha tem que sair de dentro de nós. Dentro tem que sair. Não pode ficar. Para que o Espírito Santo habite em nós. A terra tem que estar limpa. Como é nós que somos seres humanos? Não gostamos de sujeira, de ambientes sujos, imundos. Imagine o Espírito Santo. Para habitar numa casa que tenha imundície, jamais. E o mais lindo é que ele nos ajuda nesse trabalhar. O homem quer, se esforça,
mas muitas vezes não tem poder. O Espírito Santo vem e diz: olha, eu te ajudo. Eu faço a obra com você. Dentro de você. Por isso que ele é ajudador, auxiliador. Óbvio que ele não vai fazer tudo, de forma alguma. Nós não somos marionetes. Deus nos fez, né, com mentes pensantes. Ele vai deixar para nós decidirmos. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero o teu trabalhar dentro de mim. Você quer? Eu vou te ajudar. Eu estou rente com você por toda a eternidade toda. Glórias a Jesus. A Bíblia diz no livro de Glórias a Deus, João 14, 26. Mas aquele Consolador, ó, Jesus preparando todo o terreno em cada coração dos seus servos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que coisa tremenda! Vamos lá, o Espírito Santo, ele é nosso amigo. E amigo, um amigo verdadeiro, com o qual nos relacionamos, há uma intimidade. Você muitas vezes conversa coisas que você não conversa com todos. Há segredos. Há uma comunhão sempre. Claro que sim. E o Espírito Santo, ele quer comunhão. O que a Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios 13, 13? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Você está entendendo? É comunhão. Coisas simples de você conversar com ele. Não precisa ser de forma rebuscada, nem com palavras difíceis, nem com muitas preparações. Não precisa disso. Ele é amigo, ele desce a nossa dimensão para ter uma amizade conosco. Só que ele difere dos outros amigos porque ele é perfeito. Ele é absolutamente santo. Ele é Deus. Ele tem a direção certa para nossas vidas. E ele quer comunhão. Se você ler o livro de Atos, você vai ver a comunhão do Espírito Santo com aqueles apóstolos. Meu Deus, é muito forte. É impactante. E assim ele quer hoje, comigo e com você. Não adianta ostentar uma Bíblia, ir para uma igreja, se autodenominar crente, se não há uma comunhão com o Espírito Santo. É vão tudo isso aí. Isso aí é naturalidade, é superficialidade. E o Espírito Santo quer mais, meu Deus. Ele quer uma amizade contínua. Louvado seja Deus. Ele quer uma intimidade permanente. Quanto mais conhecemos o Espírito Santo, mais o amamos. Ele nos ajuda em tudo. A Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem como orar. Mas ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que é que está faltando para você se aliançar mais com o Espírito Santo? Você precisa soltar alguma coisa da sua vida? Será que é necessário despedir algo ou alguém da sua vida para você poder se chegar mais ao Espírito Santo? O que está impedindo a sua comunhão mais estreita com ele?
você vai ver que quando rompemos com tudo que nos impede de sermos íntimos dele, você vai ver, é uma nova vida. Tem uma música que diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma renovará, sua vida vivificará. É uma nova vida dentro de nós, quando temos intimidade com ele, que é verdade. Porque outra coisa grave, usar o santo nome do Espírito Santo em vão. De forma alguma. Porque o preço a pagar pode ser muito alto. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo ele é uma pessoa muito sensível. Ele se afasta, ele se retira de ambientes inóspitos a ele completamente. Onde há coisas erradas, onde há malícia, ele não está de forma alguma. Por isso que a Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, é um versículo da Bíblia, é um dos versículos da Bíblia que eu mais amo. Eu sou literalmente, meu Deus, esse versículo, ele acompanha a minha vida desde quando eu me converti, que ele chama a minha atenção profundamente. Mas todos nós, com cara descoberta, não pode ter nada encoberto em nós. Nada de engano, de farsa, jamais. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Ele vai nos transformando e temos que estar com a cara descoberta. Glórias a Deus, para sempre, eternamente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você está entendendo? O Espírito Santo veio em nome de Jesus e ele nos ensina todas as coisas. Como assim que ele nos ensina? Olha a Bíblia Sagrada. O autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Você quer aprender as verdades de Deus? Medite nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo vai falar com você profundamente. Ele vai revelar a Trindade através da Bíblia Sagrada. Mas muitas pessoas hoje, o que é que estão buscando? Inovações. Por isso que vem um abismo, outro abismo. Porque a Bíblia diz, eu estou lendo aqui, eu estou pregando o que a Bíblia diz. Eu gosto muito de pregar, falando os versículos. Eu não gosto de pregar nada de mim, porque nada eu tenho. É verdade. Mas a Bíblia, ela é tudo para mim, para você. Vos ensinará todas as coisas. O que é que você quer aprender? É sobre qual área ele vai te ensinar. Ele vai te guiar. Ele vai te ajudar. Agora, é necessário se chegar a ele. Ele está disponível. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que é que o Senhor Jesus nos diz? A palavra. Jesus não é a palavra? A boca de Deus aberta. A Bíblia é. A palavra, o verbo que se fez carne. Então, o Espírito Santo ele nos fará lembrar de tudo quanto Jesus já nos disse. Por isso que é de fundamental importância conhecermos a palavra de Deus. Não a letra somente, pelo amor de Deus. Porque a letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito da glória de Deus. É verdade. Que nos transforma, nos vivifica.
Louvado seja Deus. Ele nos fará lembrar de tudo quanto Jesus já nos disse. Você não vai precisar aprender coisas novas, invencionices. A Bíblia diz o quê? Não te entremetas com os que buscam mudanças. Cuidado. Você tem a palavra? Peça a Deus, Senhor, cada dia mais, que essa palavra esteja arraigada dentro de mim, lá dentro. Não pode só estar na nossa boca, tem que estar no nosso coração. Aí você vai ver, em todos os momentos, o Espírito Santo ele vai te lembrar o que Jesus falou. Em muitos momentos que você verdadeiramente esteja ali em situações até difíceis, sem saída, ele é a saída. Ele vai colocar as suas palavras na sua boca. E você vai dizer, meu Deus, eu falei dessa maneira, como foi que eu consegui? Claro, é o Espírito Santo que te ajudou. O Espírito Santo que te guiou. É Ele, o amigo perfeito. Ele é Deus. Ele é aquele que te aconselha perfeitamente. Aquele que te guia pelas veredas de Deus. Aquele em quem não há sombra de variação. Aquele que diz e tem que acontecer. Por isso que é muito bom nós conhecermos a palavra de Deus. Sempre tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Sempre. Porque ali você vai estar comendo a palavra, se alimentando. E esta palavra vai ficar no seu coração. E no momento certo, o Espírito da glória de Deus vai usar a sabedoria da palavra através dos seus lábios. É tremendo. Porque você sabe que, trocando em miúdos assim, o conhecimento, a sabedoria é a prática do conhecimento. Então, quando conhecemos a Bíblia, sabemos o que devemos fazer. Mas conhecer é algo teórico, mas a sabedoria é a prática do conhecimento. E você vai agir, falar de forma sobrenatural. Por quê? Por causa da palavra, por causa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Agora vamos para o livro de João, capítulo 16. Vamos lá, versículo de 7 a 11. Olha o que diz aqui essa palavra. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então ele estava dizendo, olha, porque, claro, os discípulos não queriam que Jesus saísse de perto deles. Quem quer? Imagine. Mas Jesus estava dizendo, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou cuidar de vocês. O Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então ele diz assim, e quando ele vier, o Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o amigo Espírito Santo tem feito. Ele convence do pecado, porque não crê em mim. Olha, o maior pecado que existe é não crer em Jesus Cristo. Você veja pessoas que cometeram pecados gravíssimos e que estão pagando preço alto. Aceitaram Jesus Cristo. Foram perdoados os pecados. Elas vão pagar o quê? As consequências dos seus atos. Mas, se vierem a partir, serão salvas. Porque creram no Senhor.
Então, é impossível você crer em Jesus e não aceitá-lo no seu coração. Porque muita gente diz assim, não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas creio em várias outras coisas. O único Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E o único meio para irmos a Ele, o único que existe, o único, é Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual possamos chegar a Deus. Somente através de Jesus Cristo. Quando você orar, você ora a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você for orar, fale com o Espírito Santo, diga, Espírito Santo, me ensina a orar, me ajude a orar. Coloque as tuas palavras na minha boca. Decodifique esta oração diante do Pai. Eu sempre falo isso com ele, porque a nossa linguagem, por mais que seja respeitosa diante do Pai, ainda é muito falha, é muito pobre. Nosso vocabulário precisa ser muito melhorado para estarmos diante do Pai. E o Espírito, o que é que o Espírito Santo faz? Ele decodifica as nossas orações. Quando eu entendi isso, quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Que é Ele. Não é pela nossa força que vamos orar. Não é pelo nosso poder, não. Ao contrário, somos impotentes nesse momento diante de Deus. É o Espírito Santo que faz essa obra, que nos dá, força, ânimo, que nos dá vigor para nós orarmos, que coloca as suas palavras na nossa boca. Então, nós sabemos que o maior pecado existente no homem é não aceitar Jesus, é rejeitar o Filho de Deus. E você veja hoje que muita gente não crê em Jesus. Pelo menos não crê nele como sua regra de fé. Crê em tudo. Não vale. Tem que ser nele. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então, na verdade, Jesus ele veio aqui na Terra, ele cumpriu aquela missão de nos salvar, ele nos justificou diante de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno, porque Adão, como homem, Adão e Eva, como seres humanos, eles entregaram a nossa salvação a Satanás. Foi isso que Adão e Eva, fizeram. Eles, a partir daquele momento que a serpente fê-los cair, foi o que aconteceu, nós ficamos cativos totalmente. Você veja que ao nascermos, já trazemos esse pecado original. Então, o que foi que Jesus fez quando Jesus veio aqui na Terra? Não foi um homem que deu a Satanás? Não foi a nossa liberdade? Então tinha que ser um homem que tinha que tomar das mãos de Satanás. Por isso que Jesus veio como um homem. Ele padeceu, ele viveu, ele cumpriu toda a justiça. Mas tinha que ser um homem. Não adiantava ser Moisés, nem Abraão, nenhum desses aí poderia tomar de Satanás o que era nosso. O que Adão e Eva deram a Satanás ali no Éden. Tinha que ser um homem. Assim como Adão era. Por isso que Jesus veio em carne para fazer esta obra tremenda a nosso favor. Então aqui diz da justiça. Ele cumpriu toda a justiça. Ele nos justificou. Então hoje, lá quando está na nossa vida, não estava condenado, agora tem absolvido. Justificado
pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, depois de cumprir essa missão, foi o que ele fez? Voltou para o Pai. Aqui diz, da justiça. Porque vou para meu Pai, não me vereis mais. Ou seja, ele cumpriu. Então, o Espírito Santo, ele começa a convencer o homem da justiça, mostrando que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, mostrando que Jesus cumpriu tudo aqui, que deu a sua vida para salvar o ser humano. Mas ele voltou para a glória. O Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra dentro do ser humano. Meu Deus, é tremendo demais. Uma coisa que eu acho mais linda no ser humano, sabe qual é? Sabe o que é? É uma verdadeira conversão. É o que mais me toca. É o que mais eu fico feliz. Se você me disser, eu passei em medicina, passei em tal curso, eu vou ser graduado, eu vou ganhar milhões, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Eu não ficarei tão feliz se você me disser, eu sou salvo em Jesus Cristo. E você, verdadeiramente, através de seus frutos, você mostrar isto. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz o quê? O homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido. É verdade. Discerne tudo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já está julgado. No final de tudo, ele vai para o lago de fogo. E todos quantos servem a ele e realmente escolheram Satanás como seu Deus, como seu pai, irão com ele eternamente para o lago de fogo. É uma escolha do ser humano, é uma decisão que a pessoa faz e que a pessoa vai seguir ou Deus ou o diabo. Se nós seguirmos a Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar em todos os momentos. E ele diz aqui do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver. O julgamento de Satanás está lá claramente escrito. O lago de fogo já está esperando por ele. Em breve, tudo que está escrito em Apocalipse vai se cumprir. Muito choro e ranger de dentes. Muitos que rejeitaram o Senhor. Muitos que hoje, muitas vezes, nós oramos, clamamos, suplicamos a Deus. Muitas vezes pregamos o Evangelho, porque não há ninguém melhor do que ninguém, mas quando você tem a salvação, o que é que você mais deseja? Ver a salvação em outras pessoas também. É algo que você nunca quer só para você, é incrível. Você não aceita ser salvo só e ver tanta gente no abismo eterno. Você quer ver vidas salvas, você quer fazer alguma coisa, você quer aconselhar, você quer ajudar. Mas muitas vezes a pessoa não quer. E nós temos que respeitar a decisão de cada um. Por isso que o Espírito Santo ele começa a mostrar tudo o que vai acontecer. E vai depender de cada um. Louvado seja Deus. E para encerrar, vamos ler João 16, 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, nele não há engano nem mentira. Ele não habita onde há mentira, a faça, jamais. Ele vos guiará em toda a verdade. Nada há contra a verdade, senão pela verdade. Então, ele nos guiará em toda a verdade. Você está falando a verdade, você vive na verdade, fique tranquilo. O Espírito Santo está com você. Ele é o seu advogado. No momento certo, o veredito sai a seu favor. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Louvado seja Deus. Tá vendo? Vos anunciará o que há de vir. Ele vai te revelar as coisas. Ele vai contar a você segredos. Ele vai desembaraçar o seu caminho. Ele vai abrir sua mente espiritual. Ele vai te mostrar o que vai acontecer. Ele vai te dar sonhos proféticos, visões, revelações. Ele vai lhe dar discernimento das situações. Ele vai fazer você discernir os espíritos. Ele vai fazer você cada dia mais odiar o pecado, odiar a iniquidade, odiar esse mundo. E vai te dar cada dia amor pelas vidas perdidas. Você vai desejar ardentemente ver a salvação de vidas. Louvado seja Deus. Ele me glorificará. É lindo, eu amo essa palavra. Ele me glorificará. Então, toda vez que você glorifica a Jesus Cristo de verdade no seu coração, que é verdade, o Espírito Santo está forte em você. Sempre o Espírito Santo vai te levar a glorificar a Deus. E até quando você glorificar o Espírito Santo, ele vai transmitir a glória para Jesus. Porque ele é o que glorifica Jesus aqui na terra. É ele. É forte a obra do Espírito Santo. É nos levar a glorificar a Jesus, a amar o Senhor, a sermos servos verdadeiros do Deus Todo-Poderoso, sem engano. Louvado seja Deus. Ele me glorificará. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, tudo que o Espírito Santo fala comigo e com você vem de Cristo, vem de Deus. Tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. É um só Deus. A Trindade é um só Deus. Louvado seja Deus. Cada um com a sua atividade. E a atividade do Espírito Santo é ser o nosso maior amigo. Se apegue a ele. Converse com ele. Um exemplo. São coisas comuns, corriqueiras. Se você for sair, digamos assim, um exemplo, né? Você está saindo de ônibus. Vamos dizer que você esteja saindo de ônibus. Ô, Espírito Santo, tomara que passe logo um ônibus para não ficar no ponto esperando, Espírito Santo. Poxa, quero tanto, Espírito Santo. Eu tenho esse compromisso tal hora, Espírito Santo. O que você falaria com sua mãe, com seu amigo, com qualquer pessoa, assim, seu irmão? Você falaria o quê? Eu vou logo para o ponto, tomara que passe um ônibus. Fale isso com ele. Se você sair de carro, ô Espírito Santo, eu quero tanto, Espírito Santo, arranjar um lugar para eu botar o carro, porque agora todo estacionamento, em todo lugar é muito caro. Muitas vezes só Deus é para fazer pagar, porque tem estacionamentos que meia hora são R$10. Imagine que cúmulo. Como é que a pessoa vai pagar? Ô Espírito Santo, eu quero tanto achar um lugar para estacionar o carro, que seja um lugar seguro, que eu não precise pagar esse valor todo. É conversar assim com ele. Espírito Santo, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso, Espírito Santo. Me guie, me dê uma direção no que eu devo fazer, o que eu devo fazer primeiro, o que é melhor, o que mais te agrada. Coisas simples. Você vai sair, está em dúvida da roupa? Fale com ele. Por que não? Espírito Santo, me ajude a escolher uma roupa. Você não faz isso às vezes com uma pessoa amiga? Com sua irmã, com seu irmão? Não faz. Por que não faz com ele? Me ajude. Qual é a roupa que o Senhor quer que eu saia, Espírito Santo? Me diga, ele vai lhe dizer incrível, incrível. Coisas simples
simples, Espírito Santo, eu vou fazer um exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Me ajude, Espírito Santo, lá, me dê sabedoria, me dê a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. Essas coisas que a gente conversa com um amigo que vai nos entender e não vai nos achar bestas de conversar amenidades, conversar coisas simples. É isso. Esse é o amigo Espírito Santo. Seja coisas assim, coisas mais profundas, mais fortes. Fale com ele tudo. Converse com o Espírito Santo o dia todo. No seu espírito, pelo seu espírito. Você está trabalhando, estudando, fazendo suas atividades inerentes ao seu dia a dia. Sempre esteja ligado ao Espírito Santo. Porque ele nunca se desliga de você. Nunca. Ele só se desliga do homem se o homem se desligar dele. É incrível. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que o amigo Espírito Santo me deu para ministrar sobre ele. Lindo demais, perfeito, eterno, companheiro de todos os momentos. Momentos que você esteja às vezes ali, meu Deus, passando momentos difíceis em alguma área de sua vida, que você diz, Espírito Santo, fique comigo, me ajude, me socorra. Fique comigo, meu amigo. Meu Deus, é lindo demais a reação dele quando você diz isso. Ele é presente, é evidente na vida daqueles que o querem realmente. Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.